Então vamos lá. Eu estou me esforçando ao máximo, né, de tentar trazer algumas coisas que vira e mexe o estudo, e é legal que a empresa dá essa liberdade para a gente de separar um tempo e a gente tentar ver algo que a gente está vendo na internet, ou está lendo a respeito, ou fazendo algum laboratório, enfim. E agrega também, né, o nosso leque de conhecimento, né? E eu realmente, independente de quanto tempo de experiência você tem na área, independente de. Geralmente eu não paro, nunca parei. Tem até uns colegas meus que eu vejo que às vezes param um tempo, e aí você tenta dar aquela sugerida de amigo, né? Falei, cara, não para, tem muita coisa rolando. E eu acho até por questão de você estar antenado, né? Não só por questão curricular, né? Mas questão de quanto de conhecimento é poder, né? Eu acho bem legal sempre estar vendo alguma coisa do porquê que fizeram aquilo, para que serve. Então, eu acho muito proveitoso e sempre que a gente está vendo alguma coisa nova também é gratificante. Essa parte do customize, antes de entrar no assunto, realmente assim envolve que como pré-requisito que você já tenha uma familiaridade com o Kubernetes, principalmente com o kubectl, né? A parte de linha de comando, e porque esse cara aqui ele trabalha de forma nativa com o Kubernetes, né? Então, o Kubernetes é questão do conceito, né? Você saber a questão do cluster, questão dos nodes, né? E como funciona a parte de serviços, os templates que tem, o que são os resources dele, como você usa esses templates, né? Deployment, services, pods, etc. Então, isso é importante para que você veja o porquê do Customize fazer sentido. E aí, acredito que todo mundo já teve um contato bem legal, que foi a POC da Uniaselv, né? Eu participei um pouquinho, depois eu saí, mas eu vi que todo mundo teve um contato legal já com Kubernetes e com AKS, e aí acredito que fique mais fácil de repente entender o propósito desse cara aqui. Eu não sei quantos já ouviram falar no Customize, e para minha surpresa também, quando eu vi, já é algo que já tem um certo tempo, né? Ele antes era um cara que era apartado do Kubernetes, e depois a equipe do Kubernetes resolveu introduzir porque acharam muito interessante. Então, assim, até coloquei o tema simplificando os templates Kubernetes, porque se a gente olhar um projeto, eu peguei até o da Uniaselv aqui, o que eu tinha no meu commit, no meu repo local, lembrando aquela estrutura do POC simulado, né? Que a gente tinha aqui o PHP, o projeto PHP, etc., com Docker Compose, blá, blá, blá. E aqui a gente tem, a partir do Kubernetes, tinha vários arquivos realmente mostrando as dependências, tá, os recursos a serem utilizados no Kubernetes. Então, lembrando um pouquinho lá da POC, vocês lembram que tinham o Nginx, tinha o Memcached, né? Tinha a própria o PHP, o TF-POC API, tinha o POC, e também tinha o Redis, enfim. Então, todos, já imagina aqui, ó, quantos templates eu tive que fazer, né, para poder atender, né, o deployment no Kubernetes e ter minha aplicação rodando. Então, a ideia do Customize, entrando um pouco aqui na introdução, vou abrir aqui. A ideia do Customize é justamente essa. Eu tenho os meus templates do Kubernetes e ele ajuda eu customizar como se fosse uma forma de template. E ele provê uma série de recursos, inclusive da própria API, de uso da API de algumas coisas do Kubernetes, para você inserir valores, modificar valores, e o mais importante de tudo, sem
alterar os meus templates, a minha base, o meu fonte original. Então, basicamente, o que ele quer dizer? É basicamente essa imagem aqui que a gente tem abaixo, que você tem os seus resources, né, os seus templates base que você fez, né? Então, aqui está um exemplo de um template de deployment, de um recurso aqui, que ele deu o nome de LDAP. E aí tem o container e tal. Então, esse é a base. Então, eu quero fazer overlays desse meu template. Poxa, eu tenho uma versão desse cara, por exemplo, para o meu ambiente de desenvolvimento. Eu tenho um overlay desse cara para stage e outro para produção. Então, em vez de eu praticar um anti-patterner, que seria don't repeat yourself, dry, né? Ele falou, legal, vamos fazer algo que o cara não tenha que se repetir, não faça copy-paste do template para atender esses overlays, né? Então, e nesse ponto que o Customize entra, onde você produz trechos, né, para praticar a mudança. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui esse exemplo do staging, aqui no original está replica 1. Ele só exige um réplica, né? E aqui ele mudou no patch exatamente, olha, para esses patch YAML de staging é 2 réplicas. E aí o que vai acontecer? Quando eu aplicar, quando eu fazer o apply lá no Kubernetes, ele vai aplicar somente a alteração do patch, mantendo o meu arquivo base intacto. Então, o meu arquivo base vai continuar como 1, e ele vai gerar um output novo desse base com essa modificação. E aí eu já consigo refletir no meu deployment, tá? Então aqui ele separou no staging e um patch de prod. Aqui no prod é como mudou, né? Usando o mesmo arquivo base, tá? Aí o patch de prod, ele já colocou 6 réplicas, e aqui no template ele mudou, ele colocou um volume também, né? Do tipo empty-dir. E aí, também, quando você rodar o Customize, o Apply com o Customize, ele vai usar o Base e aplicar o Patch, e o meu Base continua o mesmo. Então, essa é a ideia do Customization. Você tem caras hoje que estão fazendo isso, mas exige que você instale novos recursos, né? Não que você não tenha que instalar o Customization, eu vou falar de setup daqui a pouco. Mas, por exemplo, o Helm faz isso de uma certa forma. É que o Helm, você tem a estrutura do Helm que você tem que obedecer, de template, né? A forma que ele trabalha, de você instalar o Helm, de você ter um repositório do Helm, né? E você criar o seu pacote, né? Aqui ele é mais nativo, ele trabalha nativamente com o Kubernetes, tá? Então, é uma vantagem quando você quer ficar de uma forma mais nativa, se gerar mais complexidade para o seu projeto. Então, tanto o Helm como o Octopus também tem recurso para você fazer template e gerar patches, né, ou pacotes, né, de específico para cada overlay aí, mas traduzindo em miúdos cada ambiente. Então, esse é o intuito do Customization, e aqui só uma palheta, uma palhinha dele aqui, palheta de guitarra, palhinha da ideia, e é justamente esse é o objetivo. E aqui tem inúmeros recursos dentro do Customize, que aí realmente não o patch, mas outras coisas mais complexas, ele te dá suporte para você atuar dessa forma, tá? Então, aqui dentro do Usage, basicamente, você tem uma estrutura de diretório, né? Eu tenho aqui a minha aplicação, e aqui é uma estrutura de arquivo diretório, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um deployment, eu tenho que ter um customization YAML, que eu vou entrar daqui a pouco. Aí o meu service, então tem um customization para cada camada da minha aplicação,
caso eu tenha alguma customização específica para essas camadas, tá? E aqui, basicamente, com o Customize, né, ele gera um build, e esse build te produz um output. Eu vou fazer daqui a pouco aqui para vocês. E aqui, dando exemplo do build, que ele te mostra um output sem aplicar no seu cluster. E aqui ele já mostra um exemplo já aplicando o output direto no seu cluster. Tá? Aí aqui um exemplo mais estruturado, falando sobre as camadas nesses overlays aqui. Exatamente o que eu mostrei na figura, né? Então você tem o seu base, os seus templates base, tem o deployment, service, etc. E aqui eu tenho meus overlays. Então development, aí eu tenho aqui os meus templates específicos para development e production, tá? Então dessa forma eu evito exatamente esse princípio de não se repetir. De pegar, fazer um copy desse deployment aqui, copiar para cá para o development, entrar nesse deployment, fazer a modificação específica para esse cara de tudo, copiar esse cara de novo para production. Então, isso é totalmente anti-pattern, tá? Então, o Customize surgiu para isso. Ok. Então, essa parte de estrutura, eu tenho aqui a minha pasta, que eu usei aqui a POC da Salve como base. Aí eu tenho meu base, que é exatamente todos os meus templates aqui para atender essa aplicação. E aqui eu criei os meus overlays dev, dando a entender o meu ambiente de desenvolvimento. Eu tenho Customization YAML aqui. Eu tenho o meu batch, que eu dei o nome do que eu estou modificando. Eu vou entrar em mais detalhes. E aqui um overlay que é um prod, que seria de produção, e aqui específico de prod. Enfim. Importante que, tá vendo aqui essa estrutura? O base, você não coloque, por exemplo, aqui no meu caso, o dev dentro do base, porque vai dar erro no build. Ele tem que estar numa estrutura de diretórios separados. Uma coisa legal, se você estiver rodando o Windows Subsystem Layer, eu tenho aqui o Ubuntu, né? Aí, se eu entrar aqui, tem um negócio bem legal. Eu vou subir um nível aqui de pasta, tá? E aí eu tenho um recurso legal no Linux, que é o tree, tá? Então, aqui você tem uma visão exatamente mais parecida com o que está aqui no exemplo deles, tá? E aí você consegue ver. Então, aqui eu tenho no meu base exatamente os meus arquivos base, e aqui os meus overlays. Tudo bem até aqui? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Sem problema, que eu não estou vendo a tela de notificação. Então, aqui já dá para manter uma estrutura em cima desse exemplo, de como a separação é ideal, como deve ser a separação ideal para você trabalhar com customization, tá? Ok. Então, aqui como eu falei, ele é nativo, você tem o Customize.io, que o legal desse site, lógico, ele te dá acesso aos principais documentos, tal, fala sobre a visão geral, tá? Te mostra que ele tem uma ferramenta legal aqui do tutorial, que aí realmente ele te ajuda a montar o patch. Eu diria que o recurso mais importante para que a gente utilizaria do Customize seria o patch, tá? Então, por exemplo, se você der um try it aqui, ele te pede um base YAML, que seria, por exemplo, eu vou entrar aqui na pasta do meu projeto, e aí eu vou entrar no meu base, e eu vou pegar, por exemplo, o web deployment que eu tenho aqui, tá? Aí eu vou arrastar para cá. Pronto. Aí já carregou o seu base YAML. E o interessante é que aqui nesse tutorial /ferramenta, que isso aqui é basicamente uma ferramenta, ele já te gera o customization, tá? Customization YAML para esse cara, como seria a referência.
Eu vou entrar na estrutura do customization aqui, para vocês entenderem melhor. Então, aqui, tá vendo que ele destaca aqui quando eu passo o mouse em cima? Então, aqui eu tenho todo o meu base. O que eu quero mudar no meu base para produzir uma diferença? Então, por exemplo, eu quero mudar o réplica aqui. Eu clico, aí ele te gera do outro lado aqui, to be modified. Aí eu posso colocar aqui, posso deixar desse jeito aqui, ou posso fazer isso. Não, aqui do meu basic eu quero colocar aqui, nesse caso que vai mudar para 3 réplicas. E aqui já está produzido o meu patch. Se você dá um save patch, aí ele já produz o overlay, né, com o nome sugestivo do arquivo, é o mesmo que eu subi. E ele já te mostra o diff aqui do base com relação ao seu patch que está modificando. Então, o antes e depois, quando eu rodar o meu patch, ele vai aplicar aqui o réplica 3 e no base está 1. Então, é muito útil essa ferramenta para você realmente entender as diferenças que você está produzindo. E aí você consegue fazer o download já desse patch, né? E salvar no seu projeto local. Então, isso aqui é muito útil. Então, para entender um pouquinho mais da estrutura desse customization, percebe que ele tem uma API específica, né, para ele. Então, ele tem uma versão aqui, e o kind dele é customization, que é por isso que é nativo, né? Que ele faz parte hoje do Kubernetes, tá? E aqui ele tem o resources, né? O que ele quer dizer com isso? Os resources pode ser um deployment, voltando aqui para o meu projeto, pode ser exatamente o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui deployment services, quando você faz aqui a busca dentro do seu Kubernetes, você lembra, né? Eu posso dar um kubectl aqui, get deploy, get deploy, serviços, deixa eu ver se eu consigo pegar pods. Aqui. Pode dar o kubectl get deploy. Então, isso deploy é um resource lá no Kubernetes. Se eu tiver serviços publicados, aí também tem aqui os resources dos meus serviços que estão publicados, e pods, assim por diante. Então, esses caras, deploy, serviço, pods, lembrando, isso é resource. E essa é a referência que os resources representam aqui no seu customization. Então, por isso que ele aponta o file, né? Ou a referência do arquivo. Então, se a gente olhar a estrutura, voltando um pouco aqui na wiki, isso aqui está disponível, tá, para todo mundo, tá? Tá lá naquele projeto que eu falei para vocês que eu criei aqui no CloudMotion BR, tá? Então, aqui eu consigo ver nesse documento a estrutura dele, do arquivo, tá? Então, ele é constituído dessa estrutura na versão atual. Resources, aí você tem um path ou uma URL, pode ser do GitHub, por exemplo, um repositório externo. Eu tenho os geradores deles. Por exemplo, esses geradores, só para vocês terem uma ideia, eu usei aqui, cheguei a usar no projeto. Aí aqui no meu root folder eu tenho um customization, e aí eu usei esse gerador aqui, tá? Esse gerador eu cheguei a usar, você tem a referência completa, né, dos geradores, né? Que aí você entra em generators aqui, ele vai te dar uma referência dos geradores, mas eu usei o config map generator. O que esse cara faz? Ele pegou os meus arquivos, eu coloquei aqui como configuração PHP, então ele pegou os meus arquivos aqui PHP, né, mais os outros arquivos que eu dei nome aqui de nginx conf, essas configurações da nginx. E aí, o que ele faz? Ele gera para mim o meu config map já desses arquivos.
Então é muito útil também, porque se eu der um kubectl, deixa eu ver se eu tenho esses caras criados, aí eu tenho exatamente o meu config map, deixa eu ver se eu consigo dar um describe só para vocês verem como ele automatizou isso. IPCM, vou pegar aqui o do Nginx. Então, lá dentro, como eu criei duas referências de config map, ele criou um para o PHP e ele criou o outro aqui para o Nginx. Então, ele cria aquela referência data lá do config map. Para quem já mexeu no Kubernetes com config map, que é a parte de configuração ideal, né, para você armazenar a configuração no Kubernetes. Aí ele criou aqui justamente aqueles meus files viraram data aqui para dentro do config map, tá vendo? Então eu tenho meu certificado, tenho a chave do meu certificado, tenho aqui a configuração de hosts, assim por diante. Então esses generators, exatamente como exemplo, aquele tipo de generator que você consegue usar. E tem vários, tá? Transformers é exatamente, vamos supor que você tem funções, vamos supor que eu tenha funções de string, que eu queira mudar algo específico aqui no meu template. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu ingress do Nginx, aí eu quero mudar, sei lá, uma string aqui, seja prefixo ou postfix, enfim. Ele tem também funções que servem como transformadores, que a grosso modo seria igual ao tokenization que a gente faz em arquivo de configuração, e aí você consegue substituir ou adicionar, enfim, pedaços, né, de informação usando transformers, né? Ou você pode fazer uma transformação completa, fazendo depara de alguma coisa, e aí tem algumas funções deles que você pode usar como value add, que é a função que realmente trabalha a parte de strings, ou adiciona nós específicos dentro do YAML, enfim. Tá? Então tem bastante coisa na Transformers. E o Validators ele é igual ao Transformers, porém ele não faz nenhuma transformação. Ele só serve para mostrar um alerta do que você quer mostrar para quem está gerando, que olha, você não deveria gerar dessa maneira. Então ele vai gerar no output do prompt de comando que, olha, o validador pegou que não deve ser gerado determinado match label, por exemplo, no template dessa forma. Então ele vai estar dando um warning para a pessoa que estiver rodando quando o validator for acionado. Tá? Então essa é a estrutura básica que é a estrutura atual, aliás, do customization. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo. Ok, Lucas. Legal. Aí aqui mostra um típico layout, né, mostrando algumas camadas aqui dos diretórios. Então, por exemplo, eu tenho o app 1, o app 2 e o base, e aí embaixo de cada diretório eu tenho o meu customization fazendo alguma coisa. Você pode ver que o mais utilizado mesmo, também eu percebi que é realmente mais rápido de usar, é praticar o apontamento do meu resource, que é a base onde estão os meus resource templates, e o patch, que é exatamente a alteração. A maioria é isso, né? E aí eu tenho o app 2, está fazendo uma outra coisa, percebe que sempre eu tenho que ter um customization YAML, né? Com a referência do patch, ó, que já não é o mesmo patch, e aqui eu tenho o meu base, que é exatamente quem vai sofrer a alteração. Aí vamos falar um pouco do patch, né? Deixa eu voltar aqui no customization. Então lembra que o patch, o que é importante? Algumas coisas como é que ele sabe que ele tem que fazer o patch disso?
o que é importante é o name, tá? Então, por exemplo, se eu disse que aqui no meu Customization YAML, eu estou pegando aqui o meu base, e aqui o meu Pet Static Merge, que é o cara que ele vai fazer o merge, vai fazer a mudança, é o Web Deployment YAML, eu tenho que me atentar para que o nome seja igual ao do base, tá? Porque como é que ele vai fazer o select, né? Para saber que é esse cara que ele vai pegar. Então é muito importante a questão do name, que é único, né? Para que ele aplique o patch corretamente. Se eu colocasse aqui web 1, por exemplo, já não funcionaria, porque não existe no meu base alguém chamado web 1, tá? Isso é importante, tá? Então a ideia aqui é você produzir o patch baseado num cara existente. E aí ele produz um output diferente, que aí você pode salvar num outro YAML file se você quiser produzir esse output aí diferente, tá? Caso contrário, não precisa. Então, aplicando esse patch, então aqui eu tenho meu base, eu criei aqui, por exemplo, dev. Eu tenho aqui, eu só vou deletar aqui o meu, deixa eu só ver aqui os meus deployments. Vou deletar para a gente ver as diferenças, tá? Eu vou publicar primeiro o base e depois vou fazer o dev e o prod, para vocês verem a diferença no deployment. Então, aqui em get deploy. Aí eu fiz as mudanças só para o exemplo do TechTalk em cima do POC API. Então vou pegar aqui e vou deletar esse meu deploy. Então deleted vai demorar um pouquinho aí, quer dizer, não tanto, né? Mas ele vai deletar. Ok, tem um update aqui para o meu Docker. Ok. Deixa eu dar um get novamente. Então já não está mais lá o deployment lá. Ok. Esses outros eu não modifiquei nada, então vou manter. Tudo bem? Aí aqui, falando de setup do Customize, tá? Você tem aqui o setup pelo Chocolatey. Então, por exemplo, até aqui no meu histórico eu já deixei para mostrar para vocês, fica mais fácil do que ficar executando. Então, aqui é Choco Install Customize. E aí, isso se você tiver o Choco, tá? Mas aqui no I.O., ele tem aqui uma página mostrando como você pode instalar, tá? Aí você tem direto pelo código-fonte, binários, você tem imagens do Docker e o Chocolatey, tá? Ou para quem for mais audacioso, aí também tem o Homebrew no Mac, tá? Então aqui são a instalação, tem essas formas, eu optei pelo Chocolatey. Então é exatamente isso aqui, Choco Install Customize. Tranquilo? Então aqui instala, modo administrador no PowerShell, tá? E aqui ele baixou o Customize 64 bits desse repositório aqui. Tudo bem? Aí instalou, ok, aí eu consigo vir aqui e fazer um Customize version. E aí exatamente essa versão que eu tenho aqui hoje, 3.9.3, tá? Aí dá referência do commit, etc. Aí no Customize, você tem aqui Customize Help. E aí ele te mostra o overview aqui geral dos comandos, né? Então o uso é exatamente isso aqui. Customize o comando. Os comandos são esses. O build, ele vai
ler os customization files que tem no seu diretório. Então, é muito importante você saber onde você está aqui, no prompt, o diretório. Se ele tem um customization file, aí ele vai fazer o build para imprimir a configuração do seu customization file. Ou seja, o resultado do patch, junto com o seu arquivo base, ele vai produzir o output desse resultado. Tá? CFG é a parte de configuração dele. Eu não... a gente pode pesquisar junto depois, mas não é o caso. Não me atentei a ver configuração, mas é do próprio Kustomize. Não tem relação com o nosso uso aqui com o Kubernetes, tá? Mas você escreve alguma configuração aí para mudar a configuração para dono Kustomize, mas sinta-se à vontade para pesquisar depois. Aí tem alguns outros comandos que facilitam o completion, de código do shell script. Eu posso criar um novo customization file dentro de um diretório específico, posso editar, etc. O que eu precisei usar aqui, tem até uns additional topics aqui, tá, no help. E é bem útil essa ferramenta, mas lembrando que também eu tenho suporte aqui no kubectl com o apply-k. Se eu puxar aqui o help do apply no kubectl, aí eu caio justamente esse, o customize, tá vendo? Então ele vai ler o customization, os customization YAMLs do diretório e já aplicar a modificação no seu cluster, nos nodes, etc. Em todos os resources que o seu customize afetou. Tá? Então, o kubectl seria apply /k, e aí ou o diretório já que você está, ou você aponta o customization file aqui direto. Tá? Só para exemplificar, eu vou colocar isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu base, vamos dar uma olhada nesse cara que eu vou modificar, que é eu estou modificando aqui para o Tech Talk, esse aqui que é o meu PHP POC API Deployment. Eu estou modificando o meu arquivo, meu template de deployment. Tá? Então, basicamente, aqui eu tenho alguns metadados de anotação, alguns labels que eu estou usando, aqui o name, ok, tem uma spec, eu estou com réplica, mais match labels, que são os selectors que eu preciso, que estão envolvidos nesse deployment, e o template, que eu tenho os metadados, e a minha spec, que são as imagens que eu estou usando, port, etc., e os volume mounts que eu estou usando aqui. Então, esse é o meu base de file. Tá? Eu tenho config map, etc. Ok. Aí, lá aqui no dev, no meu customization YAML, eu apontei o diretório base, que é o meu base. Tá? E aqui, qual que é o meu patch? Que justamente já está no mesmo diretório, é esse aqui. Então, no patch, o que eu estou mudando aqui? Aqui, só para efeito de exemplo, eu acrescentei no meu annotation do metadado, eu acrescentei POC API Dev. Se eu olhar no meu base original, aqui eu não tenho essa anotação aqui nos meus metadados. Tá? Então, é isso que eu estou querendo produzir, só para vocês terem uma ideia de como aplicar o patch. Tá? Então, aqui o name, que é importante para ele poder fazer o selector corretamente, aplicar o patch. Então, esse aqui é o meu patch. Lembrando de novo que é aquela ferramenta que eu mostrei. Aqui você pode vir por aqui, usa aquela ferramenta do tutorial, carrega o base YAML igual eu fiz aqui e já produz o patch. Tá? Você não precisa fazer manualmente. Usa essa ferramenta aqui que já é mão na roda para você ter pronto o seu patch.
Ok, então só estou colocando uma anotação, poderia fazer mais coisas aqui, mas só para efeito de exemplo, eu só estou criando uma nova anotação de metadado. Ok, então como é que eu aplico isso? Então primeiro eu vou navegar para o diretório aqui, o dev. Aqui estão lá meu customization YAML e meu patch. Aí você pode fazer isso primeiro, antes de aplicar no seu cluster, que é extremamente recomendável. Customize. Você pode colocar como referência o próprio diretório ou apontar o arquivo. Vou colocar o diretório. Aí ele já te dá o output do base completo, né? Porque ele, como eu apontei o diretório base, então ele leu tudo isso aqui, tá? Você pode, como se trata de aplicação, é bom que no customization ele utilize o diretório em vez do arquivo, porque aí você já vê o resultado como um todo, independente se você está mudando um trecho. Ou se você se sentir mais seguro, você põe aqui o patch exatamente o YAML que a gente está olhando. Então aqui no output, realmente ele pegou toda essa minha estrutura do base, ele compilou. Aqui eu não mudei nada porque eu não mudei nada de serviço. Aí também aqui o meu outro serviço POC API, aqui a POC API, aqui o serviço web do Nginx, aqui os deployments, do POC eu não mudei nada. E aqui já observam que o meu deployment foi o cara que eu mudei, ó, já está o meu metadado aqui produzido pelo meu patch. Então, se eu olhar lá no meu base, esse cara não existe porque eu quero manter o meu base do jeito que está. Então, eu quero só para o dev, eu estou dizendo que ó, põe esse metadado aqui. Ok. Então, aqui eu não apliquei no meu cluster. Então, dado isso, eu posso fazer também o build e já colocar um pipe aqui e já poder fazer até isso direto. Apply. Traço F, então o que acontece? Todo esse output que eu produzi aqui, que eu estou lendo o meu base inteiro, ele já faz o apply exatamente do que o output teve aqui. Se eu quiser salvar isso como um YAML deployment, ok, aí você só realmente faz aquele esquema padrão e coloca o nome aqui do seu deployment.yaml para ele gerar tudo isso aqui dentro do seu YAML, ok? Só que antes de fazer o apply, primeiro eu vou fazer um apply, porque lembra que eu excluí o deployment, né? Então eu quero fazer o deploy do base para mostrar como está. Eu não tenho o deploy do meu POC API. Então eu vou fazer o apply primeiro do meu base. Aí eu vou fazer o apply aqui do padrão. Aqui o deployment. Então, ok, se eu pegar aqui o meu deploy, então está aqui publicado. Se eu pegar e dar um describe nele, vocês podem ver que lá no começo, as anotações eu não tenho nada, né? Então tem aqui esse aqui é o meu base publicado, eu não tenho nenhuma anotação, nenhuma modificação, então está de acordo com o meu YAML do deployment
base. Ok. Aí agora eu vou produzir o do Customize. Em vez de eu fazer o build, como eu já tinha feito, só fiz o build para mostrar para vocês o output. Eu já vou fazer direto com o kubectl. Vai. Deixa eu só entrar aqui no diretório. Não tem que ficar navegando nos caminhos. Apply. E o nome do arquivo. Aqui eu nem preciso apontar, tá? Se você já tem o arquivo dentro do diretório, é só você dizer que é o... Opa! Só você dizer que é o próprio diretório. Olha lá. Então aqui, como já existia, ele só reconfigurou, né? Então se eu der um kubectl, se não existisse, ele estaria como created. Kubectl get deploy. Então tá lá, que eu não consigo perceber nenhuma diferença, mas eu posso dar um describe e ver que agora eu tenho a minha anotação aqui de dev, tá vendo? Eu mudei o meu label. E tem o meu annotation que eu produzi no patch. Entenderam? Então essa é a utilização. Lógico, aqui eu estou na minha máquina local, só tenho um cluster, então eu teria, por exemplo, um cluster, vamos supor, o meu ambiente de dev pode estar num cluster X, ou de staging no cluster Y, e assim por diante. E aí com o patch eu mantenho o meu base intacto, né, como se fosse o meu master, falando de branch, né? Minha master branch ou minha main branch, enfim, e a partir dela reproduzo alterações específicas sem ter que ficar me repetindo, tá? Então essa é a intenção do customization, tá? Aqui do prod, para vocês terem uma ideia, que eu produzi, aí eu vou entrar agora no prod. No prod, o que eu estou fazendo? Vou entrar aqui no Customization. Basicamente a mesma coisa, lembrando que para cada overlay eu tenho que ter uma Customization YAML. E aqui eu tenho um patch também, só que está pegando de dentro da prod. Então no meu patch YAML, ok, eu estou colocando aqui que, olha, ele vai usar o serviço de label API prod. E eu coloquei a anotação aqui no metadado, que é o meu API prod. E aqui embaixo eu também mudei, eu coloquei que é replica, são 3. Tá? Então, se eu olhar o meu deployment aqui, eu nem tenho informação do replica nesse deployment, tá? Porque o meu base nem tem isso. Então, réplicas aqui, ele, quando você não especifica, geralmente ele nasce com 1, tá vendo? Então, aqui está 1. Ok. Então, coloquei que para prod eu estou colocando 3, etc. E aqui como esquema do YAML, no caso para spec, você tem que ter o selector e o template. Tá? É obrigatório essa informação. E se você não precisar mudar, pelo menos copia a parte de metadado do template. Tá? Porque senão ele vai reclamar que, legal, você tem o selector, mas o template está modificando o que, né? Ou está selecionando o que. Então aqui eu só copio mais o cabeçalho, que é o metadado, para não dar problema em questão de esquema aqui do YAML para o Kubernetes. Ok, mas a minha modificação core é essa aqui, ó, replica 3. Aí eu vou aqui aplicar. Também vou dar apply. Lembrando que você pode fazer o customization
também o build para ver antes. É uma boa prática, tá? Então, como ele está usando o meu base, de novo, ele trouxe tudo, mas eu vou procurar aqui o meu deployment. Que é web. Aqui, ó. Então, no meu build já mostrou. Ah, legal, ele vai usar aqui o label, o service, o API prod. E aqui nas minhas anotações também, o que eu coloquei. E também aqui na spec o meu replica 3. Ok. Então, aqui ele já entendeu as minhas modificações no meu arquivo de patch. Aí eu vou aplicar. Seguro que é isso, vou aplicar. Ok. Então, se eu verificar o kubectl, verificar o meu deploy novamente, tá aqui, tá rodando todos os meus containers, ninguém parou, todos os meus pods, aliás. kubectl, nome do deploy. Aí a gente vê que o meu réplica já mudou, agora o desejável é 3, e já estão disponíveis, ó, já tá atualizado, são 3 no total e já está disponível. Então, pegou a modificação que eu fiz no meu patch, e aqui as anotações, também trouxe a anotação que esse aqui é prod, já colocou o meu label de service aqui também para prod. Ok, rodando. Então, essa é a intenção do Customize. Eu posso manter o meu base template, que é a concepção dos meus recursos, sejam eles qual for. Aqui eu usei só o exemplo de deployment, que é o principal, né? Mas você pode fazer isso para os resources de service, pode fazer isso para persistent volume, etc. Para qualquer template do Kubernetes, você consegue produzir um patch sem ter que ficar se repetindo. Tudo bem? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Aí eu abro aí para as perguntas. Alguém ficou com dúvida na utilização, fica à vontade aí para comentar. Lucas, curiosidade com relação... Ixi, tá dando eco. Dúvida, Lucas, entre o Customize e o Helm, qual que você particularmente prefere? Então, como ele é nativo, e se a gente parar para pensar, ele não é tão complexo, né? Para mim, ter mais controle, aí vai muito, eu acho que vai do gosto, mas assim, eu acho que tem a vantagem de ser nativo e você tem mais o controle na mão, né? Eu posso colocar isso aqui, a gente sabe colocar no controle de versão e ao trabalhar esses patches, etc., né? E produzindo a alteração dos patches, e aqui eu mantenho meu base de repente protegido numa master branch, enfim, a gente tem mais controle do que a gente está fazendo. Não que no Helm não tenha, mas no Helm exige que a gente tenha mais recursos instalados, como o próprio Helm, né, instalado nos agentes, por exemplo. O Customize não é obrigado você cadastrar isso no agente, ele não usa isso para o agente, né? Porque lembra que a gente pode usar o kubectl apply key, né? Que aí ele vai aplicar, né? Já o Customize. O Customize local ali é só para você usar os recursos dele para fazer a validação, fazer o build, mas não precisa no agente. Então, dado isso, Igor, eu assim, como eu gosto mais de saber o que eu estou fazendo, eu usaria o Customize. Agora, o Helm, lógico, ele faz a questão dos templates, né? Você tem a questão do uso dos templates, que é bem mão na roda, é ruim de construir, né? Mas eu acho mão na roda em termos de você disponibilizar o pacote para alguém. Mas eu preferiria o Customize nesse sentido, né? Mas o Helm te dá aquela visão de artefato, né? De pacote mesmo e distribuição, né? Não sei se eu consegui ajudar ou piorar.
Não, cara, na verdade eu estava interessado na. Olha eu fazendo isso de novo, deixa eu desligar o computador aqui, senão eu ficava abrindo o microfone toda hora. Não, na verdade eu queria ouvir essa sua opinião mesmo. Engraçado, eu não sei se você ficou com essa sensação, eu olhando você apresentar o Customize, sabe do que ele me lembrou? Web Config Transformation. Ele parece exatamente o mesmo esquema que a gente tem lá para transformação de Web Config, porque a ideia do patch, de ele pegar um arquivo e aplicar as modificações em cima, parece muito similar, né? Ao passo que, quando a gente fala do Helm, da estrutura de template, ele lembra mais um esquema tipo um Terraform, um template ARM, onde você, ao invés de ter um arquivo base e você aplicar um patch em cima desse arquivo, você tem um arquivo válido, aí você altera ele para gerar um novo arquivo válido. No Helm você não tem arquivo válido, né? Você tem um template, como acontece com o Terraform, como acontece com o template ARM, que só vai se tornar válido quando você preenche os parâmetros, né? Eu consigo imaginar Exato. vantagens e desvantagens nos dois modelos. Faz Aí sentido? faz. E não só como transformação, né? O legal é que ele tem essas utilizações desses generators, igual eu mostrei lá do config map, né? E os transformers aí é bem similar a essa questão que você levantou, né? Igual a transformação lá que a gente tem, às vezes, por arquivo de configuração, XML, etc., ou tokenization, né? Mas esses generators, que nem aquele do config map, putz, te adiantam um trabalho, cara, impressionante. Porque se você parar para pensar que nem esse exemplo que eu usei aqui do config map, imagina que você teria que abrir cada arquivo desse aqui, copiar o conteúdo, criar um data lá no template padrão do Kubernetes para config map. Esse cara não, ele põe a referência do arquivo e ele lê, faz o stream do conteúdo para dentro já e já cria o config map para você. Então, além dessa questão do patch, que é mão na roda, né, para você gerenciar overlays e tal, tem essas functions, né, agregadas, essas APIs agregadas que também ajudam bastante. Muito da hora. Uma outra coisa que esse modelo das overlays me lembrou é a questão da herança de classes, né? Quando a gente fala de programação orientada a objetos, parece muito que você está construindo uma classe base e depois você está construindo as classes descendentes herdando da classe base. E aí uma dúvida, Ah, é. eu não sei o quanto você já passou por isso, porque quando eu olho e faço essa analogia, é inevitável pensar também nos mesmos problemas que a gente tipicamente tem com herança quando a gente está mexendo em programação orientada a objetos, que é quando você altera uma classe base, você quebra todos os descendentes. E eu fiquei com a sensação de que isso provavelmente deve acontecer bastante no Customize também, né? Se eu mudar um arquivo Uhum. base, ele quebra todos os overlays. Tem algum mecanismo para tornar esse processo mais robusto? E eu fiquei com a sensação de que ou ele te ingessa, porque você não consegue mais mexer na base, ou você corre o risco de ter um processo frágil, porque cada vez que você mexe na base, você tem que sair acertando todos os overlays, né, ou potencialmente parte deles. A ideia mesmo, o Igor, assim, é realmente você tem a base e a ideia é você produzir as alterações necessárias só realmente nos patches, né, para cada ambiente. Aqui, ali nos patches é mais sentido de ambiente mesmo, né? Então eu tenho o basic, que seria tipo o master, e então para cada ambiente eu estou ali meio customizando nos patches as alterações sem alterar o principal. Mas nada impede do seu principal ser produção, né? E aí depende, lógico, do time, né? Se tiver algo, o patch ele só vai quebrar se não existir. Aliás, se você de repente deletar, né? Por exemplo, eu tirei lá a parte do réplica, não tem mais no meu base. Mas o patch vai continuar criando o cara lá. Então, ou ele modifica ou ele cria isso para você. E aí, sim, tem que fazer a manutenção. Cada responsável pelo ambiente. Ah, eu vou continuar renderizando réplica, eu preciso ainda de réplica 3. Ah, não, então eu vou tirar do meu patch. E aí mantém as alterações que vão ser necessárias no momento, entendeu? Mas assim, exige uma manutenção. Mas a mesma coisa no Helm, eu teria que fazer um update dos packages, né? Uhum.
faz sentido. Mas é por isso que eu falei, é uma coisa mais de gerenciamento mesmo, fica mais na mão para gerenciar por falta de ser nativo, né? Mas o que não tiver no base e eu colocar no patch, ele vai obedecer o patch. E aí, lógico, né? Ele vai preservar o base. Então, se eu acrescentei alguma coisa direto no base, que não necessariamente está nos patches, ele vai trazer do base, tranquilo. Ele faz sempre o merge, né? Uhum. Muito da hora. E deixa eu ficar quieto para dar oportunidade para os outros falarem. Não, eu tive essa mesma familiaridade. Eu lembro da época enfim, que eu ainda estava programando e organizar o webconfig nesse sentido de fazer o transformation e tudo mais. Eu achei bem bacana a dinâmica de como que funcionou. E para mim ainda é um pouco de informação a mais, mas não acho que eu também não estou tão longe de conseguir exercitar esse exemplo aí e ver funcionando também. Como eu não tive contato, vamos dizer assim, com nada parecido antes, eu achei relativamente tranquilo organizar e abstrair a ideia e a organização dessa maneira. Não sei como que é no Helm, mas, bom, pelo menos essa alternativa, eu vejo que é uma delas, eu achei bem tranquilo, bem bacana. Acho que até a forma como o Lucas apresentou também ficou muito boa.